Fala galera do mundo das lutas, eu sou o Coutinho e você está no podcast MMA Ganhador. E antes de começar a 19ª edição do nosso podcast, eu lembro a você que você pode assinar o nosso podcast via Android, iTunes e Podflix. Só assim você vai passar a receber os nossos programas assim que eles forem publicados. Galera do mundo das lutas, semana de UFC 215 com 5 brasileiros em ação e eu recebo no nosso podcast o Adriano Albuquerque, repórter do Combate.com e também apresentador do Combate.com Debate e do recém-nascido e já sucesso Troca de Tapas, programa mais do que recomendado lá no Combate.com. Tudo bem, Adriano? Tudo bem, Coutinho. Obrigado aí por ter me chamado e obrigado aí pela propaganda. Continuem acessando aí, acessem aí o Combate.com também para assistir o Troca de Tapas do Combate.com Debate, que tá muito legal. Então vamos ao que interessa, Adriano. O UFC 215, um evento aí que acontece neste sábado, direto de Edmonton, no Canadá. E a gente tem várias lutas interessantes, né? Apesar de não ser um evento assim com uma grande visibilidade, com nomes que carregam aí vendas de pay-per-view. Mas a gente tem, para começar, a gente tem o retorno de Rafael dos Anjos, ex-campeão da categoria dos leves, vai fazer a sua segunda apresentação pela divisão dos meio-médios. Depois de vencer o Tarek Saffiedine e fazer uma boa vitória na sua estreia na divisão, ele vai ter pela frente aí o Neil Magny. E o Adriano, primeiro para começar, eu queria falar com você sobre a declaração, né, do Sean Shelby nessa semana. Ele, num dos vídeos promocionais no Watchlist, ele declarou que o Rafael dos Anjos, ele estava ali como, chegou a ser sondado para ser o substituto caso o Demian Maia não aceitasse enfrentar o Tyron Woodley no UFC 214. Queria saber para você, isso representa alguma coisa? Eu tive a impressão de que talvez, eu tive uma visão um pouco positiva, de que talvez o Rafael, ele seja um sinal de que a organização vê ele com bons olhos na categoria, que de repente com mais 2 vitórias ele já possa chegar ali nas cabeças para disputar um cinturão. Queria saber de você, o que você acha que significou essa opção do UFC pelo Rafael dos Anjos? Logo com uma luta só nos meio-médios ele já poderia disputar o cinturão caso o Demian não pudesse se apresentar no UFC 214. O que representou para você? Você acha que significa alguma coisa ou foi só uma forma de eles resolverem um problema que eles pudessem... Coutinho, significa muitas coisas, né? Foi bem polêmico, né? Saber que o Rafael podia ser a opção aí caso o Demian não aceitasse. Acho que tinha várias coisas. Primeiro, era uma forma de pressionar o Demian, né, a aceitar a luta, porque assim, a gente tem um outro aqui que já aceitou, que está pronto para entrar no teu lugar se você não aceitar. E se você não lutar agora, você não vai ter o title shot, vai ter que lutar de novo. E aí isso daí foi uma forma de pressionar, número 1. O número 2, acho que sim, pode ser entendido sim como uma forma de que o Rafael é bem visto na categoria, ele pode subir rápido, porque ele já tem um nome como campeão. E também acho que ele, como campeão dessa categoria, facilitaria deles venderem uma luta que eles já tentaram fazer na categoria de baixo, que era o Conor McGregor contra o Rafael dos Anjos, né? Digamos, se o Rafael, por acaso, tivesse feito essa luta e vencesse o Woodley, eles tinham ali uma luta gigante né, nas mãos, que seria, aquela luta que a gente não fez antes, Rafael dos Anjos, agora o McGregor pode enfrentá-lo pelo 3º cinturão dele. Seria incrível. E o Rafael seria vendável por já ter sido campeão, né? Eles podiam colocar, o Tyron Woodley não está enfrentando o Demian, que é o número 1, porque teve algum problema, porque não está pronto, mas está enfrentando um ex-campeão dos pesos leves, o cara que subiu já pronto para disputar o título, seria vendável, né? E num evento que eles estavam correndo o risco aí do John Jones cair no doping, da Cyborg não bater o peso, né? Eles tinham ali essa carta na manga aí para vender uma super luta.
Mas eu acho que o sentido, na verdade, mais importante não, mas eu acho que o que faz mais sentido o porquê que ele foi escolhido nesse caso, era que simplesmente não tinha opções viáveis acima dele, tinham poucas opções viáveis acima dele no ranking para entrar. O Rafael agora é o número 10 do ranking do meio médio, né? Estreou com a vitória sobre o Saffiedine e já foi para a 10ª colocação. Em primeiro estava o Stephen Thompson, que tinha acabado de vir de 2 lutas com o Tyron Woodley, uma inclusive, né, que foi muito criticada, ou seja, não teria a chance dele lutar de novo uma terceira vez contra o Woodley em 6 meses, né? O Robbie Lawler foi também a última vítima, ele foi vítima do Tyron Woodley na última luta dele, não tinha chance de enfrentar precisava fazer uma luta antes de enfrentar o Woodley. E estava enfrentando o Cerrone, né, o Donald Cerrone, no mesmo card, e o Cerrone, se não me engano, estava vindo de derrota também, né, para o Roger Masvidal. O Masvidal vinha de derrota para o Demian Maia, então também não fazia sentido, o Demian está machucado, então a gente vai dar a chance para o Masvidal, que perdeu a luta. O Condit está parado desde que perdeu para o Demian Maia, já tem, né, mais de um ano, ninguém sabe se ele volta ou se não volta. Então, ou seja, a gente chegou lá embaixo já, Coutinho. A gente já está aí em Neil Magny, Colby Covington e o Santiago Ponzinibbio, que agora me falha a memória se ele já estava em 9º nesse momento ou se já tinha tido a luta contra o Gunnar Nelson ou não. Se já tinha tido, tinha acabado de ter, e se não tinha tido, tava ali para ter essa luta com o Gunnar Nelson, né? Ou seja, eles iam perder o main event deles na Escócia. Ou seja, só ia sobrar o Colby Covington ou o dos Anjos. O Colby está vendendo bastante, e aí eu não sei se né, ele está tentando vender bastante uma rivalidade com o Tyron Woodley, mas não sei se ele convenceu o suficiente, se ele já bateu, ele com certeza não bateu caras de nome para estar nessa posição, não teria o apelo de venda que o Rafael dos Anjos tem. Então acho que é mais nesse sentido que a gente pode interpretar porque o Rafael foi o escolhido nesse caso para ser o alternate. Agora, aproveitando esse raciocínio que você fez aí, o que me reforça esse sentimento de que o Rafael ele é um potencial desafiante ao cinturão na categoria é exatamente como você começou a citar, a situação da divisão. Se a gente parar para ver o ranking, os 5 primeiros colocados do ranking, 4 deles já perderam para o Woodley. E o Woodley, agora, o Thompson já perdeu, o Lawler já perdeu, o Demian já perdeu e o Condit já perdeu. Só o Masvidal que ainda não enfrentou o Woodley. E entre o dos Anjos e o Masvidal, o dos Anjos, obviamente, é muito mais rentável para a organização, uma possível disputa de cinturão. Agora eu queria saber de você, depois da primeira apresentação do Rafael dos Anjos na divisão contra o Saffiedine, e é claro, a gente ainda vai vê-lo no octógono nesse sábado, mas você acha que a categoria, a primeira apresentação dele inspira esse tipo de confiança de que ele realmente pode chegar no topo, ou você acha que o que favorece ele é mais essa situação da divisão? Eu acho que os dois, né? Essa situação da divisão ajuda não só ele, né? Mas ajuda o Ponzinibbio, ajuda o próprio Neil Magny se vencer, ajuda o Covington, né? Essa rotatividade, né? Como o Tyron Woodley está conseguindo preservar o cinturão, está conseguindo se manter no topo, isso daí ajuda, né, a galera que vem de baixo a subir mais rápido aí, e chegar mais rápido a uma disputa de cinturão. O Rafael, cara, na luta contra o Saffiedine, eu gostei da atuação dele, mas acho que ainda tem muito espaço para melhora, né? Eu achei que ele teve alguma dificuldade, que se o Saffiedine fosse, talvez tivesse um poder mais forte nas mãos, fosse um cara mais limpo na técnica, né, com uma técnica mais precisa e tal, ele poderia ter ameaçado o Rafael. Ele acertou alguns golpes perigosos que eu fiquei preocupado do Rafael sentir, mas como o Rafael não sentiu e continuou andando para frente, conseguiu impor o jogo dele, foi bem. Eu fico preocupado quando ele começar a pegar alguns caras mais poderosos, né, como o Robbie Lawler ou Masvidal, e um cara que vem provocando muito ele é o Colby Covington, né, que tem um jogo que não é um jogo de porrada muito forte, mas ele tem um jogo de queda muito forte, poderia talvez neutralizar o jogo do Rafael,
como a gente já viu o Khabib Nurmagomedov, né? No peso leve. Mas, assim, então, para resumir, acho que ele tem potencial e tem ainda o que evoluir. Se ele vencer essa luta contra o Neil Magny, acho que a gente ganha mais confiança nele ainda para chegar no futuro e disputar esse cinturão do meio médio. Tá certo, Adriano. E eu inclusive, acho que o Neil Magny é que a gente chama de um número certo, né? Que é um lutador ali. Ele é um cara que já tá há muito tempo na organização. Ele é um cara perigoso. E se o Rafael vencer, sem dúvida nenhuma, vai poder alçá-lo na categoria. Até porque se ele vencer o Neil Magny, eu não duvido nada dele já entrar no top 5. Porque o Cerrone ele já venceu e o Conde está parado há sei lá quanto tempo, né? Mais de um ano e meio. E seguindo em frente, Adriano, a gente vai ter nesse UFC 215 a revanche, ao que tudo indica, vamos ver, né? A revanche entre a Amanda Nunes e Valentina Shevchenko. A Valentina tem feito bastante provocação, né? Por conta da baixa da Amanda no UFC 213. A Amanda, pra galera que tá ouvindo a gente, não se lembra, ela acusou uma sinusite crônica e na véspera da luta contra a Valentina Shevchenko. Não, no dia da luta. No dia da luta. Foi no dia da luta. No dia da luta, ela acusou uma sinusite crônica e, por conta disso, acabou saindo da luta na última hora. Até rolou uma especulação de que a Joanna Jedrzejczyk pudesse entrar na luta em cima da hora, deu aquele hype, né? Eu, quando vi a publicação da Joanna, falei, não acredito, porra, seria foda, né? Seria demais. Todo mundo, né? Mas ela jogou ali pra galera, né? Exatamente, pra galera. Mas aí a gente tem nesse fim de semana aí, nesse sábado, a revanche entre a Amanda Nunes e a Valentina. E pra começar, eu começo dizendo que não é tão comum, mas a Amanda, pelo menos nas casas de apostas, ela é tida como azarão e a Valentina como favorita. Para começar, por que você acha que para muita gente, não só para as casas de apostas, mas por que para muita gente a Valentina é tida como favorita nessa luta? Já aproveito para saber se você concorda com isso. Eu não concordo não, Couto, e acho que desde o começo, né, desde a primeira luta também já tinha muita. Da primeira luta não, desculpa, quando a revanche estava marcada, né, para julho, ali para o 213, antes da Amanda cair, já tinha muita gente achando que a Valentina era a favorita, né? Acho que naquela ocasião a Amanda estava ainda favorita, mas por uma pequena margem. E o pessoal suspeita do gás da Amanda, né? Com certeza. Sendo uma luta de 5 rounds, né, ela vai ter que mostrar muita resistência, muito coração, e isso é uma coisa que a gente já viu da Valentina. A Valentina tem coração, tem raça, suportou porrada pra caramba da Amanda na primeira luta e voltou no terceiro round bem. E depois, né, depois dessa luta contra a Holly Holm e principalmente contra a Juliana Penha, né, a Valentina teve em apuros no primeiro round e até um pouco no segundo, mas retornou e lutou até o final e venceu a luta, né? Finalizou no segundo round, se não me engano, a Juliana Penha. A Amanda, com esse problema que ela teve em Las Vegas, com certeza aumentou a desconfiança que o pessoal já tinha quanto ao preparo físico dela. E uma questão para essa luta é justamente como é que vai afetar a preparação das duas, né? Não só da Amanda, mas da Valentina, que elas se prepararam, fizeram um camp para chegar no auge, né, na luta em julho, no começo de julho, e tiveram que recomeçar logo depois, no dia seguinte, né, logo em seguida, um outro camp para estar em forma e bater o peso agora em setembro. Para a Valentina, que é menor, perde menos peso para lutar no peso galo, isso é uma vantagem clara. A Amanda, ela perde muito peso para bater o peso galo. E, inclusive, essa a especulação da Valentina em cima da Amanda, né? Que ela não lutou porque passou mal, porque cortou peso demais. E isso que afetou a sinusite dela. Se é que, né, para a Valentina não acredita que a Amanda teve a sinusite. Então, apesar disso, Coutinho, eu acho que a Amanda
tem condição sim. Não sei dizer o quanto que ela ganhou de peso, quanto que ela subiu de peso depois de tomar fluidos no hospital e tudo mais, mas acredito que ela dessa vez fez essa preparação, fez esse corte de peso, essa retomada com mais regrada, sabe? Na primeira vez, depois da Ronda, depois que ela venceu a Ronda Rousey, né, ela meio que largou de mão, curtiu demais, e eles fecharam a luta um pouco em cima da hora, e ela acabou acumulando muito peso para perder para a luta. Acho que dessa vez ela vai estar mais esperta, vai estar mais sossegada, e ela tem uma vantagem de tamanho e força para a Valentina notável. Quem já viu as duas próximas, uma do lado da outra, vê que a Valentina é claramente uma peso mosca e a Amanda é peso galo. Então acredito que ela vença. Eu concordo com você, Adriano. Eu também estou confiante na vitória da Amanda. E principalmente por um detalhe que pode acabar fazendo a diferença. A Amanda, ela, antes da luta contra a Ronda, talvez ela não tenha transparecido isso, mas depois da luta ela mostrou o quanto que ela estava engasgada com todo aquele foco na Ronda. Então ela meio que venceu para dar uma resposta. E a gente sabe que ela só está fazendo essa coluta principal do UFC 215 porque o UFC não quis mais dar moral para ela de fazer a luta principal, que eu acho que era completamente aceitável que ela fosse a luta principal acima do Demetrious Johnson e do Ray Borg. Mas eu acho que o UFC meio que deu talvez uma punição leve, né? Ou até para não correr o risco, né, de perder mais uma vez essa revanche do card, de acontecer algum outro problema e tudo mais. Então algo me diz que a Amanda talvez esteja aí preparando também um statement, né, que a gente chama, que é uma apresentação ali para dar uma resposta não só para você, mas para o mundo, de que ela é a melhor, que não tem Valentina, não tem nada. Eu acho que ela é esse tipo de lutadora, é emocional e acaba transferindo isso para dentro do octógono e de forma positiva, né? Você acha que eu tô viajando ou pode ter alguma coisa relacionada a isso? Não, perfeito. Eu acho sim que ela é uma lutadora, sim. Agora, é aquela coisa, acho que o ponto-chave dessa luta é que se ela consegue transformar isso tudo num nocaute rápido, num nocaute no primeiro round, num nocaute no segundo round, porque essa é a forma que a gente tem visto a Amanda vencer as lutas, né? Se ela entrar muito adrenalizada, né, com isso, porra, vou provar que eles estão errados, vou provar que isso e aquilo, e vou acabar com essa menina no primeiro round, no segundo round. E a Valentina demonstrar de novo a resistência que ela teve nas outras lutas e tal, porque, apesar disso, né, vamos dizer, ela é bem menor do que a Amanda e ela suportou a porrada até o final do terceiro round na primeira luta entre elas. E ela tá ganhando as lutas mesmo sendo bem menor do que a Juliana Penha e bem menor do que a Holly Holm. Então, se ela sobrevive ao segundo round, ao terceiro round, aí você começa a se preocupar em quanto que a Amanda ainda tem de gás e se a Valentina consegue ganhar dela no coração. Mas eu tô confiante sim que a Amanda consegue, com essa motivação extra, né, que você mencionou, consegue ir com mais força, dominar, entrar com o foco que ela precisa para finalizar essa luta até o final do segundo ou do terceiro round. Maravilha, Adriano. Agora falando da luta principal do evento, a gente vai ter aí Demetrious Johnson, nosso DJ, enfrentando o Ray Borg, o campeão dos moscas, vai fazer aí sua 12ª defesa de cinturão. E ele, se vencer, ele quebra o recorde do Anderson Silva, que atualmente é o recorde igual o do Demetrious Johnson, que é de 11 defesas de cinturão consecutivas. Com mais uma vitória, ele quebra esse recorde e se consolida sozinho como o maior campeão dominante assim da história do UFC. Antes de falar sobre a luta, Adriano, eu queria saber de você o quanto legítimo é esse recorde. Porque é o seguinte, a gente está falando do Demetrious Johnson, é o campeão na categoria dos moscas,
E a gente sempre tem que bater naquela tecla chata, né? Que às vezes é chato falar, o Demetrius Johnson mesmo deve estar cansado de falar, mas a gente tem que debater isso pra gente tentar entender o porquê dos lutadores da categoria peso palha, peso mosca, peso galo não terem a mesma, vamos dizer assim, no português claro, né? Não tem a mesma moral de lutadores mais pesados. A gente está falando do número 1 no ranking peso por peso do UFC. O Demetrius Johnson voltou a ser o número 1, já que o John Jones, com essa suspensão aí pelo novo doping, já está fora do ranking. Mas eu queria saber o quanto é legítimo, porque eu já vou dar a minha opinião. Eu acho que tem uma legitimidade considerável, porque apesar dele não ter tido uma rivalidade ou um adversário muito difícil, eu acho que ele venceu as lutas como um grande campeão deve vencer. Ele não foi a maioria ele venceu algumas lutas na decisão, mas a maioria das apresentações dele foram apresentações pra lá de brilhantes, com nocautes, com finalizações. A última luta dele mesmo, finalizando faixa preta, que é o Wilson Reis. Então, assim, eu queria saber de você, o quanto esse recorde é legítimo pra você. Coutinho, não tem como questionar a legitimidade do recorde dele. Ele está defendendo o cinturão, vencendo caras que são os desafiantes número 1 da categoria. A gente pode não ter se impressionado tanto, pode não ter sido da forma mais plástica que a gente pode ter esperado. Os desafiantes dele talvez não criaram o nome e o peso que outros caras, né, que já desafiaram o cinturão em outras categorias desenvolveram antes de enfrentá-lo, mas não tem como questionar. Ele está fazendo o trabalho dele, está fazendo o que ele tinha. E inquestionavelmente, na categoria dele, ele enfrentou os caras que eram os melhores, né? Você vê a lista dos desafiantes dele. Joseph Benavides, esse é inquestionavelmente o número 2 da categoria, né? Ele vence todo mundo no peso, só não conseguiu vencer ainda o Demetrius. O John Dodson teve ali também dominando a categoria quando teve no peso mosca. O John Moraga na época era um cara que estava bem. O Kyoji Horiguchi, né, estava bem também pra caramba, venceu uma série de lutas, foi enfrentá-lo, saiu, depois de perder para ele, continua vencendo sem parar, né? A gente não pode... o problema, na verdade, acho que mais do que a legitimidade disso, o problema é a infância da categoria peso mosca, né? Ele está pegando essa categoria ainda num estado muito embrionário, né? Pegou claro, já temos 5 anos de divisão, ainda é pouco para desenvolver uma divisão realmente profunda de talento. Você vê quanto tempo, por exemplo, o peso galo demorou para chegar no nível que está hoje, que o pessoal acha que é uma categoria empolgante. Quando começou, quando eles chegaram no UFC e já tinha um tempo de WEC, era o Dominic Cruz e o Uriah Faber. Parecia que eles iam se enfrentar a cada 2 lutas, sabe, sempre. E tinha ali o Renan Barão. E o resto dos caras, pô, ninguém queria saber, mas sabe, isso daí, o cara ser tão dominante, às vezes faz a gente pensar que vale menos do que o outro. O peso meio pesado, por exemplo, também, vamos comparar com o meio pesado, que é uma categoria que é nobre no UFC, sempre foi a mais assistida no UFC, já teve vários campeões, teve um período que você falava, caramba, tem Rashad Evans, Rampage Jackson, Shogun Rua, Lyoto Machida, sabe, todos os Chuck Liddell. Daqui a pouco chegou o John Jones, devastou a região, e hoje em dia a gente fala, pô, essa divisão só tem o John Jones e o Cormier, sabe? Você vê como as coisas mudam, pô, ainda tem caras de grande nível, tem Glover Teixeira, Circo 9, o Shogun ainda tá lá, né, o Sampru, mas o problema é que o John Jones passou, né, varreu tudo e fez parecer que eles não eram nada. Mas como o meio pesado já tem uma história, né, e o Shogun já tinha uma história, já tinha conseguido construir a história dele no Pride,
O Lyoto já tinha conseguido construir a história dele dentro do próprio UFC, o Rampage já tinha construído a história dele, todos esses caras já tinham uma história, você acaba dando mais valor ao que ele fez do que ao que o Demetrius fez, porque os caras chegaram, né, eles estavam lutando como peso galo, finalmente surgiu a oportunidade no peso mosca, no UFC, né, o peso mosca em nenhuma outra categoria, nenhuma outra organização tinha o peso, né, que o UFC ou as outras tinham, como um WSC ou um Pride, não tinha nessas. E aí, ou seja, os caras são desconhecidos, mas acho que legítimo com certeza legítimo. O que a gente pode questionar, de repente, é se ele é mais do que os outros caras, né, do que os outros grandes campeões, porque esses já pegaram caras de peso, né? Mas, enfim, é legítimo, isso não tem dúvida. E o Adriano, quando se fala assim, o Demetrius Johnson é um cara que a gente sempre questiona o porquê dele não ter o reconhecimento que ele merece. Eu te pergunto, de quem é a culpa? É um pouco do lutador que não tem o perfil de ser um cara de se autopromover, de ser um cara muito de mídia, ou a culpa é da organização? Porque o Demetrius Johnson mesmo já acusou isso, né? Que ele já citou vários lutadores que o UFC faz tour de mídia, dá esse tipo de exposição, coisa que ele nunca teve. Você acha que é um pouco dos dois? Você acha que um dos dois peca um pouco mais? Porque a gente sempre acaba olhando pro Demetrius Johnson, a gente vê um lutador espetacular dentro do octógono, mas fora dele, o cara ganhou o prêmio de melhor lutador do ano no ESPYs, entendeu? Mas, sabe, é o tipo de reconhecimento que é legal, é especial, mas a gente não vê isso de forma palpável. Não sei se você entende o que eu quero dizer. Esse prêmio, por exemplo, aí do ESPYs poderia ter sido mais bem divulgado, né? Poderia ter sido trabalhado, uma honra. E ninguém soube, e é uma coisa que pode ser usada na promoção da luta e tal. Cara, essa é uma pergunta que a gente está tentando responder há muito tempo, que tem várias respostas possíveis. Inclusive, é uma boa ideia para o Troca de Tapas. Vou levar essa para o debate lá no Troca de Tapas. Mas, assim, não dá para apontar que é culpa só de um ou só de outro, né? Acho que é culpa de tudo. E acho que essa questão que a gente estava falando, do peso da divisão, tem muito a ver com isso também, né? Acho que por ser uma divisão nova, uma divisão ainda jovem, que ainda não ganhou, não teve esse lastro, né? A gente talvez reconheça menos. Mas o UFC fez trabalho para divulgar o Demetrius, né? O UFC fez o reality show em torno do Demetrius. Ele é o campeão dominante, então a gente vai trazer, vai colocar todos esses campeões de outras organizações para se tentarem pelo direito de enfrentá-lo. Isso daí dá uma promovida, e você sente assim, o UFC, antes de todo o evento, né, Coutinho, você sabe bem disso, eles fazem uma aproximação com a mídia, né, com a imprensa que vai cobrir, e oferece entrevista com os lutadores, né? Olha, mesmo a gente aqui no Brasil, estando longe dos caras lá nos Estados Unidos, eles oferecem entrevista por telefone, 10 a 15 minutos com o cara para promover. E toda a luta do Demetrius Johnson, ele está disponível para essas entrevistas no telefone. Enquanto você tem alguns campeões que só fazem aquela teleconferência uma semana antes da luta e os compromissos lá, ou de repente com os jornais e TVs mais importantes, o Demetrius está sempre disponível, eles estão sempre oferecendo o Demetrius, ou seja, eles estão tentando promover o Demetrius até certo ponto. Claro, a forma como o UFC promoveu ele, apesar disso, talvez não tenha sido a forma mais adequada, né? Eles poderiam ter enfatizado alguns números, algumas formas, alguns lances dele que para você vê, é uma questão complicada, né? Você vai até gaguejando na argumentação.
mas acho que eles poderiam de repente ter usado melhor os números em torno dele, ter feito pacotes de vídeo que mostrassem ele como o cara mesmo, o animal, sei lá o quê, e recai sobre o lutador um pouco também, né? O Demetrius, ele tem uma personalidade que, não sei, talvez seja legal para você ser amigo dele, ele é um cara boa praça, mas não chega a, sei lá, a trazer um interesse em você assisti-lo, não só no octógono, mas assistir uma entrevista dele, assistir uma coisa. A gente papeando é legal, mas parece que você sente que ele é talvez um cara strictly business, né? Um homem de negócios, assim, conversando, tipo, um cara bate-papo, não abre muita coisa sobre ele mesmo, não se abre completamente. Não quero nem dizer, tipo, não fala bobagem, não fala sei lá o quê, porque tem várias outras formas de você trazer interesse para si próprio sem provocar explicitamente outros caras, entende? Eu acho que ele tem um pouco de responsabilidade, mas é difícil mesmo, Coutinho, porque os lutadores hoje eles têm essa exigência de que eles têm que saber se promover e tudo mais. Como isso é diferente de outros esportes, onde, poxa, o atletismo ou... não, vamos comparar com esportes individuais, porque coletivo nem vale a pena, é outro nível. Um tênis, assim, que de repente o cara não tem personalidade, grande personalidade, mas ele está ganhando. E dane-se, é isso que importa, né? O cara que mais vence é o que é mais conhecido, que mais recebe, né? Hoje a gente, comparando com o tênis, no tênis a gente tem 3 caras que estão ali se alternando no topo, né? O 4, né? O Federer, o Nadal, o Murray e o Djokovic, que todos eles têm boas personalidades ou tem alguma coisa ali interessante que chamam. Mas tinha uma época, né, quando eu acompanhava o tênis mesmo, que era o Pete Sampras, era o principal jogador, ele era dominante, dominou por uma década o tênis, e ele tinha a personalidade de uma porta, sabe? Ele não tinha ele era totalmente desinteressante, tinha um jogo também básico de saque e voleio. E mesmo assim, ele era o cara que vendia, porque as pessoas queriam ver ele dominar, queriam ver, ele era o campeão, era o melhor do mundo. Ali, claro, você tinha o André Agassi tinha mais fãs, o Guga tinha mais fãs, né? Tinha outros caras que tinham mais fãs do que ele, mas ele era o número 1 e vendia o torneio pela dominância dele. Como isso é injusto a gente cobrar. Imagina se a gente tivesse cobrado o Sampras de que ele tivesse que promover, que ele tivesse que fazer, ter uma personalidade, falar, sei lá o quê, falar do André Agassi, ele é um drogado, vou acabar com ele, ou sei lá, uma coisa dessa, entendeu? Então é complicado essa questão, sabe? E no final das contas, talvez até o lutador nem queira tanto, entendeu? Talvez o negócio dele seja só ir lá, fazer o trabalho dele, ganhar o dinheiro dele, ele consegue viver bem assim e acabou. O Demetrius Johnson, por mais que ele já tenha acusado esse problema, esse incômodo, acho que ele nunca foi o cara de falar que não, eu quero ganhar a mesma coisa que o McGregor, eu quero ter a mesma exposição do John Jones, enfim. Ele não quer ter a mesma exposição, acho que ele diz isso, mas ele quer ser reconhecido, ele quer receber o mesmo que os caras. Por outro lado, Coutinho, é isso, na verdade, por mais que seja o campeão, eu acho que ele como campeão tem que receber mais do que ele recebe. Isso daí é fato, e ter um reconhecimento de campeão, digno de campeão. Agora, em qualquer esporte, o cara que tem mais personalidade é o cara que vai ganhar mais, é o cara que se vende. Nesse nosso mundo, né, de capitalismo e de publicidade, onde o marketing é a coisa que mais importa, poxa, o melhor do mundo no momento, né, no futebol, é o Cristiano Ronaldo, né? Foi o vencedor do ano passado, provavelmente vai ser o vencedor desse ano. Mas o cara que está ganhando mais agora é o Neymar. Acabou de ser vendido por preço recorde e ele tem contrato de publicidade a pampa, né? Ou seja, não é o melhor que ganha. No próprio tênis eu citei o exemplo do Pete Sampras.
ele ganhava mais dinheiro porque ele ganhava mais torneio, mas só que quem ganhava mais dinheiro mesmo provavelmente era o Agassi, era o Guga, outros caras da época que eu não estou lembrando agora, mas que tinham esse apelo popular que recebiam nos patrocínios, né? Então no MMA acontece a mesma coisa. O Demetrius merece ganhar mais pelas vitórias dele, pela bolsa e tudo mais. Mas ele nunca vai ganhar o mesmo que um McGregor, ou o mesmo que um John Jones, porque esses caras vendem mais do que eles têm uma personalidade e vão atrair mais patrocínio. Tá certo, Adriano. Agora pra gente fechar a conta, mais uma vitória pro Johnson, né? É difícil acreditar na vitória do Ray Borg. Ray Borg até é um lutador, de certa forma, competente, mas ainda é outro nível, né? O Johnson. O que você espera dessa luta? Eu espero mais uma vitória do Demetrius, com certeza. Porque o Ray Borg ainda não mostrou pra gente que ele pode parar o Johnson. Ele não mostrou no octógono muita coisa assim que convencesse, que realmente te mostrasse que não, esse cara tem um jogo que pode derrotar o Johnson. Você tem alguns caras que você tem uma suspeita, que você pensa, não, de repente se ele fizer isso aqui, acho que ele pode ganhar, ele tem um jogo ali diferente que pode pegar, né? O Dodson, a gente achava que ele tem o poder de nocaute e pode pegar o Demetrius. Ele é rápido também, tanto quanto o Demetrius. De repente ele neutraliza a movimentação do Demetrius e acerta a bomba. Não, tinha um argumento plausível, né? O Benavides tinha a mãozada dele também ele era mais forte, maior, dava para acreditar, né? Que ele e ele estava nocauteando todo mundo também. O Ray Borg não mostrou, né? As vitórias dele são por decisão ou por finalização. Ele perdeu pro Justin Scoggins e pro Dustin Ortiz no UFC, sabe? Poxa, será? A luta dele contra o Formiga, ok, ele neutralizou o Formiga, mas ele não fez nada demais, né? Não foi sonolento, né? Enfim, não mostrou que ele tem o pacote ou alguma coisa que você possa dizer, não, ele tem uma coisa aqui que pode convencer. Inclusive o DJ viu isso também, ele viu que, acho que a rusga dele aí com o UFC começou por isso, né? Porque o UFC antes disso, o Dillashaw, eles queriam botar o Ray Borg e o Johnson, ele queria o Sérgio Pérez. O Sérgio Pérez tem um nomezinho, venceu caras melhores do que o Ray Borg venceu, né? Acho que o Ray Borg venceu o Formiga, que talvez seja o melhor ali, né? Mas o Sérgio Pérez, venceu aí o Breno Moreno agora, né? Agora tô até me falhando aqui na memória os caras que ele venceu, mas ele tá numa boa sequência de 3 ou 4 vitórias. Acho que ele venceu o Alex Cáceres também, não venceu? Ou não? Ele venceu alguns caras que estão bem. E é um cara com um certo nome, né? Agora eu tô aqui com a lista. Ele venceu o João Moraga e o Chris Cariasso, 2 ex-desafiantes ao cinturão, né? E o Chris Caleres também. Então, ou seja, ele tinha um bom caso também para disputar o cinturão, e fora o nome dele, né? O fato de ser irmão do Anthony Pérez. Enfim, acho que ele seria de repente mais vendável, mais fácil de você convencer que, de repente ele tem uma chance. O Ray Borg não convenceu, mas é aquela coisa, né? Às vezes a gente não vê a menor chance e o cara tem a resposta e estava na frente dos nossos olhos esse tempo todo e a gente não viu, né? O Weidman, nocauteou o Anderson Silva. Ele não tinha mostrado. Ele até tinha nocauteado o Mark Munoz, mas não tinha mostrado que, esse é o cara que vai ganhar o Anderson. O Dillashaw, quando ganhou do Renan Barão, ninguém esperava mesmo que o Dillashaw fosse ser o cara para ganhar o Renan Barão. Ele mostrou ali uma evolução técnica que a gente não tinha visto nele ainda no octógono. De repente é o caso do Ray Borg. Mas eu acredito na vitória do Demetrius Johnson, vou dizer por pontos dessa vez.
Tá certo. Então, Adriano, assim nós fechamos a nossa conta do podcast MMA Ganhador dessa semana. Mais uma vez, muitíssimo obrigado. É sempre um prazer ter você aqui no nosso podcast. E obrigado pela contribuição e volte sempre. Desculpa se eu falei demais, né? Eu fui me empolgando, falando pra caramba. A gente, enfim, e acabamos nem falando das outras lutas do card, né? Só queria dar um alô aí, porque acho que é um card muito bom, começa às 7h15 com transmissão no canal Combate, e as 2 primeiras lutas já tem brasileiro no octógono, né? Pelo menos de acordo aqui com o card que eu tenho até agora, que é o Adriano Martins, né, pelo peso leve, enfrentando o Kajan Johnson, que é da casa, né, o canadense, e o Luiz Henrique KLB pelo peso pesado, enfrentando o Arjan Goulart. Essas 2 primeiras lutas aí são boas. Se você não tiver canal Combate, essas 2 primeiras lutas passam ao vivo no canal Combate, no combate.com, né, na nossa página, lá no tempo real. Tem um vídeo ao vivo exclusivo. Acho que vale a pena. São 2 brasileiros que têm boas chances de vencer nesse evento. E queria destacar, cara, rapidamente, uma luta que eu estou muito empolgado, tenho falado isso em todos os programas, que é o entre os pesos pena, né, que abre o card principal, o Jeremy Stephens contra o Gilbert Melendez. Sem dúvida, nossa, essa luta é sensacional, é o famoso tiro, porrada e bomba, né? Exatamente, essa luta aí promete, cara, o Stephens porradeiro e o Melendez vai pra dentro também, então eu tô bem empolgado pra essa luta, cara. Esse é um evento que, né, como eles dizem, voou abaixo do radar, né, as pessoas não estavam prestando muita atenção, mas que tem tudo para ser um dos melhores desse ano. Maravilha, Adriano. Então é isso, tá dado o recado. Muito obrigado mais uma vez e volte sempre ao nosso podcast. Vai ser um prazer. Muito obrigado, Coutinho. Valeu. Então tá aí, esse foi o Adriano Albuquerque nos ajudando a falar sobre o UFC 215, que tem 2 disputas de cinturão e 6 brasileiros em ação. Nós temos Amanda Nunes, Rafael dos Anjos, Wilson Reis, Kathleen Vieira, Luiz Henrique KLB e Adriano Martins, representando as cores brasileiras no evento deste sábado, direto de Edmonton, no Canadá. Pra quem não me conhece, eu sou o Coutinho, eu falo sobre o mundo das lutas e você está no podcast MMA Ganhador. Até semana que vem.